Olá pessoal, tudo bem? Repórter MT no ar, agora para falar sobre a inflação. O IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, conhecido como a prévia da inflação, para o mês registrou uma inflação de 0,16% em outubro, segundo o IBGE, o que indica como será a inflação agora neste mês de outubro. E para falar sobre este assunto, eu vou conversar com o Vivaldo Lopes, que é economista e também consultor econômico. Vivaldo, muito obrigado pela sua presença aqui no Repórter MT. Obrigado a você pela oportunidade de falar um assunto que é de utilidade pública, está na nossa vida, mas não é tão simples, né? Porque a gente olha aqui, por exemplo, né, IPCA 15, para a gente começar a explicar, a decifrar esse economiquez, né, que muitas das vezes a gente escuta, mas não consegue entender o que isso exatamente quer dizer. Para a gente esclarecer, então, primeiramente para o público, o que é o IPCA 15? O IPCA 15 é uma prévia da inflação. A inflação brasileira, o Brasil tem vários índices de inflação, mas o que é usado oficialmente é o IPCA, que é calculado pela IBGE, que é um índice que calcula o preço ao consumidor. Tem inflação do produtor, tem inflação das empresas e tem o IPCA, que é um índice de preço ao consumidor. E ele é o mais amplo, por quê? Porque ele pega famílias que têm renda, pessoas que têm renda de 1 a 40 salários, portanto, pega praticamente toda a sociedade brasileira. E ele é calculado do dia 1º ao dia 30 de cada mês. Do IPCA. São 465 produtos selecionados, itens, né, selecionados em 9 grandes grupos. Mas como demora às vezes 30 dias para sair o IPCA, ele é calculado ao longo do mês e publicado pelo IBGE no dia 10 do mês seguinte, o próprio IBGE criou o IPCA 15. O que é o IPCA 15? É um índice que é o mesmo IPCA que mede a variação de preços do dia 15 do mês seguinte, portanto começando 15 ou 16, a 15 do mês seguinte, 15 do mês anterior, desculpe, e 15 do mês seguinte. Portanto, esse IPCA 15 de outubro... Não é oficial. Não é oficial, ele é apenas uma prévia do que vai ser o IPCA cheio. Entendi. De outubro, que vai terminar a pesquisa dia 30 de outubro, e 31 no caso, né? E dia 10 de novembro é publicado. Bom, e esse percentual aqui já indica para a gente alguns cenários. Já dá um sinal. O primeiro é que não vai ter deflação. O primeiro é de que nós tivemos 3 meses de deflação. Nós tivemos julho, agosto e setembro com deflação. O que é deflação? A média dos 465 preços, na média, caíram. Então, ela fica negativa. A variação de preço foi para baixo. E isso foi em julho, agosto e setembro. Agora, em outubro, com esse IPCA de 0,16, já dá um sinal que passamos aquele período de queda da inflação. Ela vai ficar estabilizada muito próximo de zero. Tudo indica que ela vai fechar o mês menor do que o 0,16. Ela deve fechar o mês entre 0,05 a 0,010. Então, isso já dá um sinal que a inflação em outubro está estabilizada com uma tendência de queda. Portanto, nós vamos ter uma inflação menor do que estava no começo do ano. Nós começamos o mês de janeiro desse ano com uma inflação de 12%. Agora, nós já estamos em setembro, a inflação já fechou em 7,17%, e com esse IPCA 15, quando a gente pega 12 meses para trás, ele está indicando uma inflação de 6,86%. Portanto, há um sinal de que a inflação em outubro vai ficar muito próximo de zero, que somado com os 3 meses de queda e anualizada, ela deve ficar próximo de 6 a 6,5. Agora, Vivaldo Lopes, eu acho que as pessoas estão perguntando, né? E aí, como é que fica meu bolso? Né? Já que a inflação ela deve fechar, então, no mês de outubro, perto de zero, entre 0,2 e 0,5, no máximo aí, talvez 0,10, né? Que ela deva fechar. O que isso significa para o bolso do brasileiro? Será que a gente vai ter uma redução no alimento, combustível continua caindo ou estabilizado, passagem aérea? O que a gente pode esperar em termos práticos na vida do consumidor brasileiro? Bom, de cara, a situação do poder de compra do seu salário melhorou um pouco, né? Nós estamos convivendo com a inflação
de 12, depois de 11, depois de 10,73, depois de 9,39, agora nós estamos com a inflação de 7,17 e agora nessa prévia do IPCA 15, ela está caindo para 6,86 e deve fechar o mês aí próximo de 6,5. Então o seu poder de compra melhorou, né? Porque a inflação mais baixa significa que o mesmo salário que você tinha compra um pouco mais. Agora, quando você olha e mergulha mais nos dados da inflação, o que estava fazendo a inflação cair? Eram alguns itens: energia, telecomunicações, combustíveis, especialmente gás, diesel e gasolina, por conta de uma lei federal que determinou que os estados deixassem de baixassem a cobrança de impostos sobre esses itens. Com essa redução, como a gasolina, o diesel, tem um impacto muito forte em todos os setores da economia, a inflação caiu. Mas a gente já está vendo alguns que estão resistindo. Por exemplo, alimentos, continua alta, não caiu tanto. Alguns itens caíram porque estavam muito altos, como leite, por exemplo, longa-vida, mas o tomate, a cebola, alguns itens continuam ainda altos. Eu fui comprar um mamão esses dias no supermercado e me assustei. Assustei, gordo. Mamão, R$50 o mamão. O IPCA 15, no IPCA 15 publicado hoje, as frutas cresceram 4,46%. Então, enquanto houve uma queda de 0,16%, um aumento só de 0,16%, as frutas aumentaram 4,46%. Quer dizer, então tem alguns itens de alimentação que ainda persistem. E tem dois itens que subiram muito mais agora, porque a economia está retomando as suas atividades e o carro-chefe da economia não é a indústria, nem é o agro, como a gente imagina inicialmente. O carro-chefe do PIB da economia é o setor de serviços, que envolve bancos, que envolve comércio, que envolve shoppings, que envolve seguros, que envolve turismo e planos de saúde. Quando a gente olha o setor de serviços, as pessoas começam a se movimentar mais, então os preços sobem. Por exemplo, o que subiu? No mês de outubro, nesses 15 meses, últimos 15 dias de setembro e os primeiros 15 dias de outubro, as passagens aéreas aumentaram 28%. Aí o hotel está subindo também. Aí os restaurantes também estão subindo por causa dos eventos. Se você imagina aquela final que teve da Copa do Brasil, do Flamengo e Corinthians lá no Rio de Janeiro, mais de 100 mil pessoas se movimentaram ali naquele dia. Então, o setor de serviço está mais movimentado, os preços aumentam. Então, o que puxou para cima os preços nesse período aí? Passagens aéreas, comida fora de casa, que é restaurantes, hotéis e planos de saúde. Esses itens estão forçando um pouco a inflação para cima, que é natural porque o setor de serviços está se movimentando mais e as pessoas compram mais. E o item que chamou a atenção, Tiago, é um aumento do preço de roupas. A leitura as pessoas viajam mais, estão indo mais a eventos, estão indo mais a festivais, estão indo mais em eventos, estão fazendo mais turismo, estão se casando mais e, portanto, compram mais roupas. Então, esses três itens puxaram a inflação para cima. Passagens aéreas, vestiário e planos de saúde. Planos de saúde não, despesas com saúde. Entendi. E fim do ano está se aproximando, aumenta o consumo no setor de alimentos, né? E de alimentação também, por conta das festas de fim de ano. Dá para a gente indicar como vai ser o mês de novembro, o mês de dezembro? Deve seguir essa queda de inflação ou deve estabilizar? Olha, eu trabalho com o cenário de que outubro, novembro e dezembro serão meses que não teremos quedas bruscas da inflação, mas vamos caminhar para uma estabilização, próximo de zero. Por quê? Porque tem alguns eventos que vão mobilizar. Por exemplo, nós já tivemos o Dia das Crianças, que é dia 12, que já impactou um pouco os preços, mas nós vamos ter em novembro a Black Friday, nós vamos ter em novembro Copa do Mundo e temos em dezembro o Natal. Então, são três eventos, três datas típicas de gastos mais elevados. Portanto, deve impactar alguns itens. Mas, no geral, há uma tendência de estabilização, porque o mercado internacional não está importando tanto, né? A Europa está convivendo com dificuldade com retração econômica, os Estados Unidos também, a China está ainda combatendo um surto de Covid, e dentro do Brasil, mesmo com a retomada da economia, a renda não está tão alta. Mesmo quem retomou emprego,
está com o salário precarizado. Ele volta ao emprego, mas o emprego que antes pagava 3 mil, agora está pagando 2 mil, 2 mil e pouco. Mas as pessoas estão aceitando, porque você ganhava 3 mil, volta para um emprego que está pagando 2 mil, é melhor do que você ficar desempregado. Sim. Então, isso vai frear um pouco o consumo e vai fazer com que a média, a tendência da inflação seja de estabilização para queda. Aí a gente deve finalizar o ano com uma inflação próxima de 6. Veja bem, nós começamos o ano com uma inflação acima de 12 e devemos fechar o ano com ela próxima de 6. Agora, falando sobre a deflação, que deve ficar então aí fechando perto de zero, só para a gente explicar, a deflação não necessariamente seja algo bom para a economia, né? Ela pode indicar de que o consumo está em queda. Isso também não é interessante. Não é interessante. A deflação ela é boa, como essas 3 últimas. Nós estamos com preços muito elevados, mesmo não tendo um consumo tão forte, mas estava com preços altos. Por quê? Porque os custos estavam altos, insumos mais altos, chips, microprocessadores mais altos, fertilizantes mais caros, então estava pressionando os preços internamente. Então, nesse caso, ela veio para dar uma freada, foi um freio de arrumação. Agora, a deflação nem sempre é boa, queda geral de preços. Por quê? Porque, às vezes, a deflação ocorre porque a economia está paralisada. Ela está tão parada, não tem consumo, que quem tem para vender acaba reduzindo o preço para vender o mínimo possível. Nesse caso... Para girar. Para girar. Ter fluxo de caixa. Para ter fluxo de caixa. Nesse caso, a deflação não é saudável. Em outras palavras, a deflação nunca é saudável quando ela acontece de forma permanente. Entendi. Você vê que nós tivemos 3 meses de deflação, agora... Para equilibrar uma alta de inflação. Agora, outubro, novembro, dezembro, já não deveremos mais ter deflação. Então, o ideal é sempre que a inflação fique perto ali do zero. Próximo de zero. Nem muito negativa, para parecer Sim. que a economia está parada Próximo demais. De zero. E nem muito acima, porque aí você vai ter um aumento Sim. de preço. Mas ela é estabilizada também, né? Próxima de zero. Perde poder de compra. Bom, para a gente fechar aqui, a gente está aí na iminência aí das eleições, né? Daqui a alguns dias os eleitores vão decidir sobre o futuro do país. Nós temos aí 2 candidatos, né? Cada um que já mostrou muito bem o que pode apresentar sobre o seu plano de governo. Dependendo do resultado das eleições, o que deve acontecer com o país? O cenário A, ou o cenário 1 e 2, ou um ou outro? Para não classificar também quem é um, quem é melhor do que o outro, quem é o B. Só para pontuar aqui um ou outro. Eu vejo o seguinte, nós temos no cenário 2 candidatos que já são conhecidos, né? Tanto o ex-presidente Lula como o atual presidente Bolsonaro já são conhecidos do mercado, são conhecidos do mundo. Então, é mais simples você criar um cenário como vai ser 2023 sob a gestão de um ou de outro. Em qualquer que seja um deles, nós vamos ter um ano difícil em 2023, especialmente o primeiro semestre. Por quê? Porque os gastos feitos agora pelo atual presidente tem um custo de 160 bilhões de reais que não estão no orçamento de 2023. Portanto, se ele ganha, ele vai ter que começar o ano arrumando, cortando em algum lugar, aumentando tributos em outro, para arrumar 160 bilhões que não estão no orçamento de 23, mas já estão comprometidos desde agora. Por exemplo, o Auxílio Brasil é R$ 600 reais. E todos os dois, ambos estão dizendo que vai manter isso para o ano que vem, até aumentar. Mas no orçamento de 23 está só 405. Portanto, tem que arrumar mais dinheiro para isso. E outro fator, e se não for o Bolsonaro, vai ser o Lula, da mesma forma ele vai ter que arrumar a casa para caber essas despesas dentro do orçamento. Outro cenário, então o cenário do primeiro semestre de 23 vai ser um período de arrumação. Qualquer um dos dois vai ter que ajustar a máquina, o orçamento dentro das despesas já comprometidas. E em 2023, o cenário internacional não vai estar favorável. Nós vamos estar trabalhando com uma possível retração econômica na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, em função de inflação alta na Europa, inflação alta nos Estados Unidos, e a China parou de crescer na Ásia. Esses fatores vão fazer com que o mundo compre menos do Brasil. Portanto, nós vamos ter um ano em que o cenário mundial não vai estar favorecido. Mas,
Por outro lado, vai ser um ano de boa expectativa para investimentos no Brasil, especialmente de capital estrangeiro. O que eles vão olhar? Se quem entrar vai garantir estabilidade fiscal e, principalmente, preservação e práticas ambientais saudáveis. Isso é o que o mundo está olhando. Economia saudável, finanças equilibradas do país e se esse país está cuidando bem da questão ambiental. Esses são dois fatores que vão permear muito 2023. Se o eleito responder bem a essas duas questões, e melhora o segundo semestre de 2023. Nesse cenário todo, a economia de Mato Grosso tem uma certa blindagem por conta da excelente performance do agronegócio. Nossa economia ainda é muito dependente do agro e da agropecuária, e as perspectivas para 2023 para o setor agropecuário são positivas, porque, independente da situação mundial, a produção e consumo de alimentos vai continuar em alta. Portanto, isso vai ajudar um pouco a preservar a boa performance da economia de Mato Grosso.